Bom, bom dia a todos aí. Deixa eu ir começando enquanto o pessoal vai entrando. Então, na aula de hoje, eu queria fazer uma revisão dessa parte toda que a gente viu até agora sobre equação de Schrödinger, propriedades da equação, quantização de energia, e pegar talvez a maior parte da aula para fazer alguns exercícios, alguns exemplos para ilustrar tudo isso. Tanto essa parte que a gente viu agora, quanto a parte que vem daqui para frente, né, ela é bastante importante, né, ela vai formar a base de toda a teoria quântica que vocês vão ver depois de uma forma um pouquinho mais matemática, né, mais formal, nos cursos de Quântica 1 e Quântica 2 da pós. Mas todos esses problemas que nós estamos resolvendo agora em uma dimensão, oscilador harmônico, poço de potencial, barreira, tunelamento, tudo isso é bastante importante, é legal vocês realmente aprenderem isso, né, ter certeza que entendem esses conceitos todos. Então, o que nós vimos até agora foi, então, essa proposta do Schrödinger como equação que descreve a dinâmica da função de onda. Essa equação é uma equação determinística, no sentido de que, dada a função de onda em t igual a zero, a solução dessa equação permite calcular a função de onda em qualquer instante futuro. O que não é determinístico é a interpretação da função de onda como probabilidade. Então, existe um caráter probabilístico intrínseco da teoria, mas a equação em si é determinística. Dado o psi de x0, você calcula o psi de xt. Nós vimos alguns exemplos, né, de soluções, partícula livre, estado fundamental do oscilador harmônico. Nós resolvemos, então, o poço infinito de potencial, que são aqueles senos e cossenos que se anulam nas extremidades do poço, né, onde o potencial vai para o infinito. E nós fizemos essa observação de que todas essas soluções são estacionárias, no sentido de que, quando a gente calcula a probabilidade, o módulo de psi ao quadrado, toda a dependência temporal desaparece, porque ela está entrando aqui como uma fase, né, que tem módulo 1. Então, isso nos leva a entender um pouco melhor essas soluções. Então, a gente tentou uma separação de variáveis na equação de Schrödinger, separar a parte temporal da parte espacial, o que vai ser sempre possível quando o potencial não depender do tempo. Então, quando a gente joga isso na equação de Schrödinger, a gente consegue reescrever, né, uma parte que só depende do tempo, que tem que ser igual a uma parte que só depende da posição. Então, isso tem que ser uma constante, que é a constante de separação. A parte temporal tem solução imediata, né, uma exponencial. E a parte dependente da posição é o que a gente chama, então, da equação de Schrödinger independente do tempo. Então, a gente separa a parte temporal e é ela que contém, então, toda a informação sobre o potencial em si. E essa forma da equação é uma solução estacionária, né? Sem tomar um módulo quadrado, isso aqui vai sumir, que é da forma das soluções que nós tínhamos encontrado antes. As soluções gerais, então, da equação, como a equação é linear, é uma combinação linear das soluções estacionárias, então, com coeficientes arbitrários, qualquer combinação linear vai ser solução. Se as soluções forem discretas, vai ser a forma de uma soma. Se elas forem contínuas, vai ter a cara de uma integral, né, para todas as soluções encontradas. Um comentário rápido, né? Isso aqui vocês vão ver um pouquinho mais formal depois em Quântica 1, mas nós definimos esses operadores, né? O operador momento, que a gente coloca esse chapéuzinho em cima, como sendo menos IH cortado de dx, e tem uma equação de autovalores associada ao operador, né? Quando P é aplicado em psi, que por definição é você jogar o psi aqui, menos IH de psi dx, igual a P psi. Então, isso aqui, né, operador psi igual a número psi, parece com uma equação de autovalores de matrizes, né? Matriz aplicada num vetor é o autovalor vezes o vetor.
Então, isso aqui também é chamado de uma equação de autovalores. Aquele operador todo que aparece na equação de Schrödinger, independente do tempo, a gente também dá um nome para ele, é o operador energia, o operador hamiltoniano. Então, que é esse objeto aqui. E a definição dele é assim, ele é um cara que você aplica numa função de onda dessa forma. Você coloca a função de onda aqui na derivada, multiplica por π. E a equação de Schrödinger independente do tempo é uma equação de autovalores para o operador hamiltoniano. E quais são as funções e os valores de E que satisfazem essa equação Hψ igual a Eψ. Então, quando a gente está resolvendo a equação de Schrödinger, a gente está, no fundo, resolvendo uma equação de autovalores nesse espaço de funções, né? Não um espaço de matrizes. Então, nós vimos como calcular valores médios, né? Então, o módulo de π ao quadrado é a densidade de probabilidade. Então, o valor médio de posição a gente calcula desse jeito, valor médio de posição ao quadrado, valor médio do momento, então a gente usa o operador momento para calcular esse valor médio. Momento ao quadrado, aplica o operador momento 2 vezes. Tá? Que mais? Então, na aula passada, nós finalmente vimos um pouco dessas propriedades, dessas funções de onda, né? E geralmente chama o φ(x) de função de onda. Na verdade, essa nomenclatura varia um pouco, mas acho que a nomenclatura correta é a função de onda é o ψ(xt). A autofunção é o φ(x), porque ela é a autofunção, é o autovetor aqui da equação de autovalores, da equação independente do tempo. Mas, enfim, a função de onda ou a sua autofunção φ(x), elas devem ser finitas, né, porque elas representam probabilidades, elas devem ter unicidade, então não pode ser uma coisa que você tem dois valores por mesmo ponto do espaço, tem que ser unicamente definida, e tem que ser contínua, né, para que a probabilidade em todo ponto seja bem definida. Então, são propriedades de suavidade da função de onda. Além disso, aquela equação independente do tempo, a gente pode reescrever dessa forma, né, isolando a derivada segunda, passando todo o resto para o outro lado, e a gente também vê daqui uma propriedade sobre a derivada primeira. Né? Essa propriedade é a seguinte, desde que o potencial seja finito, então esse lado vai ser finito, φ(x) a gente quer que seja finita, então a derivada segunda é finita. Então, portanto, a derivada primeira deve ser contínua. Então, para que a derivada segunda seja finita, a derivada primeira deve ser contínua. E contra-exemplos dessa propriedade ocorrem quando o potencial é infinito. Então, por exemplo, a partícula numa caixa, no potencial infinito, o potencial é zero nesse intervalo, é infinito para cá e para cá. Então, a gente viu, por exemplo, que o estado fundamental é um cosseno dentro do poço infinito e depois vai a zero. Então, nesses pontos, a gente tem uma descontinuidade da derivada. Certo? A derivada é zero aqui e é finita aqui. Por que é descontínua? Porque o potencial foi infinito. Tá? Então, sempre que você tiver algum tipo de infinito aqui no potencial, é possível que a derivada não seja contínua. Tá? Mas, em geral, ela vai ser. E, finalmente, né, o ponto mais crítico aqui dessa discussão, que é talvez o menos trivial, tem a ver com a quantização da energia. Né? Em que situações nós vamos ter níveis de energia discretos ou níveis de energia contínuos. E, então, está aqui o exemplo que nós fizemos. Imagine que tem um potencial dessa forma. Então, existem... Diga. Tem alguma pergunta? Ok. Então, se você tem um valor de energia da partícula de tal forma que ela fica confinada entre dois pontos, né, x' e x2', nós mostramos, vou rever rapidamente, que nesse intervalo de energias,
a energia é discreta. A equação não tem soluções boas, soluções finitas para todo o valor de E. Só existem soluções bem comportadas para alguns valores de E que vão ser as energias quantizadas. Enquanto que aqui em cima, onde a partícula tem movimento não limitado, ela vem do infinito, bate aqui e volta, a equação vai ter solução genericamente para qualquer valor de E. Então, vamos rever rapidamente como é que isso funciona. Depois eu vou fazer um exemplozinho mais simples, que eu acho que talvez fique ainda mais claro isso. Então, a questão toda tem a ver com a concavidade da função de onda. Então, reescrevendo então, a equação dessa forma, a gente vê ó, que nessa região, então a gente separa, fixado uma energia, a gente divide as regiões em regiões classicamente proibidas, que eu estou chamando de 1 e 3, e a região 2 aqui no meio, onde a partícula classicamente poderia se movimentar. Então, nessa região 2, você vê, para qualquer valor de x, a energia é maior do que o v de x. O v de x está sempre para baixo. Então, se o v é menor do que e, esse cara aqui é negativo. Então, supondo que a função de onda seja positiva, a derivada segunda como um todo vai ser negativa. Então, o que isso quer dizer? Lembra da parábola? Né? Você tem uma parábola f de x igual a x ao quadrado, ela está apontando para cima. E a derivada segunda é positiva. Então, derivada segunda positiva é uma parábola para cima. Derivada segunda negativa, a parábola está para baixo. Tem toda essa região aqui, onde E é menor do que V, a derivada segunda é negativa. Então, a função de onda tem essa cara. O φ é uma parábola para baixo. Quando você muda de região, você inverte o sinal desse cara e a parábola troca de sinal. Tá? No entanto, a gente nota que o sinal da derivada segunda é o produto desse termo pela própria função de onda. Então, desde que a função de onda seja positiva, vale o que eu falei. Quando a função de onda for negativa, inverte tudo. Certo? Então, aqui embaixo, agora, apesar disso aqui ser negativo, isso também é negativo, então a parábola para cima. Então, inverte tudo. Então, quando você troca de região aqui em cima, esses pontos, que são os pontos de retorno, onde a partícula para e volta, são pontos de inflexão da função de onda, onde a concavidade muda. E quando você troca o sinal da função de onda, você vem daqui para cá, isso também é um ponto de inflexão, a concavidade também muda. Então, essas linhas pontilhadas e o eixo X, quando a função de onda bater aí, vai ser um ponto de inflexão. Então, nessa região classicamente permitida, a função de onda tende a ir para baixo, quando ela vai para baixo, ela vira e tende a ir para cima. Então, aqui ela fica oscilando, que é o que a gente viu, por exemplo, no caso da partícula livre, né? Um cosseno de Kx. Então, é uma coisa que fica oscilando de um lado para o outro. Então, vamos dizer assim, ela é bem comportada na região classicamente permitida. No entanto, quando a função de onda se prolonga aqui nas regiões proibidas, ela tem uma concavidade que te joga para o infinito. Então, uma vez que você entrou aqui, ou você vai para mais infinito, ou se você cruzar aqui para baixo, você vai para menos infinito. E idem do outro lado. Então, as regiões classicamente proibidas são instáveis para a função de onda. A função tende a divergir. Então, isso aqui, essa equação, ela tem solução para todo o valor de E. Só que a maioria dessas soluções divergem nas regiões classicamente proibidas. A gente não quer isso, a gente quer que a função de onda seja bem comportada. Então, o que nós argumentamos na aula passada é que se você se preocupa só com um dos lados aqui, uma das regiões proibidas, você sempre consegue ajustar uma função de modo que, se você começa a integrar a equação com uma certa derivada, você entra na região proibida e diverge. Se você muda essa derivada,
você entra na região proibida, mas você consegue trocar de sinal, a função de onda cruza o eixo X, e aí você vai para menos infinito. Então, se você tem esses dois comportamentos, é sempre possível ajustar, né, uma derivada inicial de forma que você vá a zero no infinito, né? Você está num comportamento intermediário entre esses dois. Então, isso sempre é possível fazer. No entanto, uma vez que você ajustou esse comportamento, o comportamento do outro lado continua imprevisível, né? Isso aqui, ajustar de um lado não significa que você consiga ajustar do outro. Então, para que você tenha essa flexibilidade de ajustar tanto de um lado quanto do outro, você tem que mudar a energia. Então, se por uma certa energia esse ajuste 3 implica numa divergência aqui, você vai mudando a energia até que esse ajuste implique numa divergência para o outro lado. Então, para uma energia intermediária, você vai conseguir ajustar para cá e para cá simultaneamente. Então, é uma questão de você balancear esse comportamento no infinito, tendo como parâmetro livre a energia. E é importante notar aqui que se a gente está na região com energia aqui em cima, eu só tenho uma região para me preocupar. Então, se eu tenho só uma região para me preocupar, esse ajuste vai ser sempre possível. Do outro lado, não tem problema, porque a função de onda vai estar sempre oscilatória. Então, a conclusão dessa discussão é que ajuste de funções de onda finita são possíveis só para algumas energias, quando eu preciso fazer esse ajuste de dois lados. Mas se eu precisar fazer o ajuste de um lado só, eu consigo sempre. Tá? Então, eu vou ter aqui energias contínuas e aqui energias discretas. Então, essa questão vai ter a ver com o comportamento clássico que vai ditar em que região do espectro discreto ou contínuo a gente está. Está mais ou menos claro isso? Esse argumento todo de ajuste de funções de onda, essa questão das concavidades, né, dessa instabilidade nas regiões proibidas. Vocês acham que está claro o suficiente? Deixa eu ter uma questão aqui. Ok. Então, beleza. Então, o que eu queria fazer hoje, então, são alguns exemplos. Eu quero analisar um pouco mais em detalhe, ainda que de forma qualitativa, o comportamento, então, dessas funções de onda do oscilador harmônico. Eu quero mostrar que elas têm essa propriedade que eu estou desenhando aqui. As funções de onda, então, têm esse comportamento oscilatório na região classicamente permitida. Na região proibida, então, para as energias corretas, ela vai a zero, então ela morre no infinito, como deveria ser. E tem esse comportamento adicional de que a distância, né, o comprimento de onda aqui entre dessas oscilações vai aumentando conforme a gente se aproxima dos pontos de retorno e a função de onda também aumenta de tamanho. Tá? Então, eu vou fazer uma discussão qualitativa para a gente ver que, de fato, isso é o que a gente espera da função de onda. E aí fazer alguns problemas da lista. Eu separei alguns aqui, não sei se vai dar para fazer todos, mas vamos ver até onde a gente consegue fazer. Tá? Então, eu vou primeiro começar com esse exemplo do oscilador harmônico. Eu vou, então, trocar aqui desses slides para a nossa mesinha. Deixa eu primeiro sair daqui. Tirar o teclado aqui na frente. Então tá. Então, primeiro, vamos pegar o exemplo do oscilador harmônico, onde a gente tem então um potencial Kx2 sobre 2. O livro usa Cx2 sobre 2, eu vou alternar entre essas duas notações. Eu também gosto de usar
a frequência do oscilador, escrever K como M ômega 2 também às vezes é conveniente. Então, olha só, eu vou tentar descrever qualitativamente as autofunções do oscilador usando, então, essa equação independente do tempo escrita nesse formato onde eu deixo a derivada segunda isolada. V de x menos e vezes φ, que nesse caso já vamos substituir o potencial. Kx2 sobre 2 menos e. Certo? Muito bem. Então, esse potencial, vamos ver se eu consigo fazer uma figura aqui, fazer aqui ao lado. Então, eu tenho um potencial, uma parábola, esse é o V de x. Eu estou fixando uma certa energia. Então, você vê que para esse potencial, para toda energia, o movimento é limitado, certo? Ele é uma parábola, ele não tem aquelas pontas que eu fiz no meu exemplo. Então, eu espero quantização de energia sempre aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa equação numa certa região em torno de um ponto x0. Então, vamos fixar um certo ponto x0 na região classicamente permitida. Aqui eu tenho x menos, aqui eu tenho x mais, são as fronteiras. Então, quem são as fronteiras? A fronteira é quando a velocidade é igual a zero, né? Quando V igual a E, é justamente o que define esses pontos aqui. Então, quando V igual a E, eu tenho Kx2 sobre 2 igual a E. Então, esses pontos de retorno, x mais ou menos, vão ser mais ou menos raiz de 2e sobre k. Para cada energia, então, conforme a energia aumenta, os pontos de retorno vão abrindo. Então, vamos olhar para essa equação na vizinhança de um ponto x0. Vamos supor que a energia é alta, tá? Só para a gente ter uma base aqui. E eu vou olhar, então, na vizinhança de x0. E como eu estou na região, eu vou olhar isso na região classicamente permitida. Então, nessa região, a energia é maior do que o V. Eu vou escrever isso aqui assim, vou trocar o sinal. Vou escrever como E menos V, né, porque E é maior do que V. Então, na vizinhança... vezes o φ, não falta o φ. Tá? Então, na vizinhança do ponto x0, eu vou supor que o potencial é constante, tá? Isso vale só para uma análise qualitativa. Eu vou aproximar isso aqui por 2m sobre H2 e menos K x0 2 sobre 2 vezes φ. Então, nessa vizinhança, o potencial é mais ou menos constante e eu tenho essa equação que é mais simples. E todo esse cara que está aqui, você vê, E é maior do que V, certo? Então, essa coisa é positiva. Então, eu vou dar um nome provisório para ela, eu vou chamar isso aqui de menos K ao quadrado φ, certo? Onde K é a raiz quadrada. Tem dois Ks aqui, né? Vou mudar de nome, deixa eu chamar de... Como é que eu vou chamar isso aqui? De Mi ao quadrado. Tá? Então, esse Mi é a raiz quadrada de 2m sobre H2 e menos K x02 sobre 2. Então, a solução dessa equação agora é simples, né? A derivada segunda é proporcional ao φ. Então, φ de x tem a cara de uma constante cosseno de μx. Certo? Se eu derivar o cosseno duas vezes, deriva uma vez da menos mi seno, deriva de novo, dá outro mi, então dá menos mi ao quadrado, cosseno de novo, eu recupero a solução.
Então, nessa região, a solução é um cosseno, de fato é uma coisa oscilatória, certo? Então, vale ali pertinho do x0, e o comprimento de onda dessa oscilação, nessa região, é 2π sobre K. Né? K é 2π sobre lambda, esse aqui eu ia chamar de K, né? Então, o lambda é 2π sobre μ. Então, vamos só escrever para a gente ver a relação com a energia. 2m sobre H2 e menos V. Então, olha só, o que eu espero qualitativamente, feita essa análise aqui, das soluções globais. Então, ela vai oscilar aqui dentro, e o comprimento de onda, né, dessas oscilações, a distância entre os picos, ela depende do ponto onde eu estou. Então, quando x0 é 0, quando eu estou aqui no mínimo, esse denominador vale E, que é o maior valor possível, e, portanto, o comprimento de onda é o menor possível. Tá? Então, eu espero que lambda seja pequeno para x perto de 0, mas conforme o x vai ficando próximo do ponto de retorno, olha só, o ponto de retorno é justamente quando E igual a V. Então, esse negócio vai ficando perto de 0 e o comprimento de onda aumenta. Então, ele é grande, e o comprimento de onda aumenta para x perto de x+, ou x perto de x-. Então, conforme eu me afasto desse ponto, a distância entre os picos vai aumentando, certo? Outra coisa que acontece que é interessante é que a função de onda, então, ela vai ter um comportamento desse tipo aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer essa figura, mas ela vai oscilar. Vamos tentar fazer de um lado só. Vai ser difícil de desenhar. E conforme a gente vai se afastando, os comprimentos de onda vão aumentando um pouquinho, certo? No entanto, ela continua a oscilar. Então, olha só, se a gente olhar próximo dessas regiões aqui, onde elas têm o máximo, no ponto de máximo, a derivada primeira é 0, certo? Da função de onda, mas a derivada segunda é muito grande. Deixa eu só olhar que tem umas perguntas aqui. Tá. Não, sim, poderia ter uma fase, sim. Aqui eu estou fazendo a coisa aproximada para ver o comportamento, mas tem uma pergunta se aqui não deveria ter uma fasezinha. Sim, poderia ter uma fasezinha, isso aqui não precisaria necessariamente começar no 0, né? Não precisa ter um máximo em x igual a 0. De fato, tem um máximo, mas eu estou só mais chamando a atenção para o comprimento de onda, né, que vai ter a ver comigo. Tá, obrigado. Então, voltando aqui, né? Então, nesses máximos da oscilação, então, a gente está vendo que esses comprimentos de onda estão aumentando, mas no máximo a derivada é 0 e a derivada segunda é grande. A derivada segunda sempre é muito grande porque eu estou fazendo a curva aqui no ponto de máximo. Então, o que acontece é que, se você olhar aqui para a equação, como perto do ponto de retorno, isso aqui está ficando muito pequeno, tá? Porque E está ficando próximo de V, para que eu mantenha a derivada segunda alta nos pontos de curva aqui da função de onda, como isso é pequeno, a própria função de onda tem que aumentar de tamanho. Então, na verdade, a figura mais correta aqui seria algo assim. Quer ver? Deixa eu mudar de cor. Então, a gente vem aqui, então eu vou aumentando o comprimento de onda, mas para compensar eu ter uma curvatura grande nessas dobrinhas da função de onda, né? Então isso aqui está ficando pequeno, o φ vai aumentando. Então o φ aumenta próximo dos pontos de retorno e os picos se tornam um pouquinho mais afastados um do outro. Então, e quando eu chegar, eventualmente, cruzar o ponto de retorno, a função de onda tem que, então, finalmente ir a 0.
Então, deixa eu mostrar uma figura que vai ser difícil desenhar aqui, que está nas notas de aula, que eu acho que é mais fácil para a gente olhar isso aqui. Está aqui, ó. Então, essa seria a figurinha completa. Então, aqui ó, a gente tem o potencial. Então, tem uma certa energia, os pontos de retorno. Aqui está o movimento clássico para essa energia. Então, momento e posição. Então, é um movimento oscilatório. O momento, né, e a velocidade vão a zero nos pontos de retorno. Então, momento positivo, eu estou indo da esquerda para a direita, o momento vai a zero, fica negativo, eu volto para trás, fico oscilando. A função de onda, por outro lado, ela oscila aqui dentro. As distâncias entre os máximos vão se alargando um pouquinho conforme eu me aproximo do ponto de retorno, e o valor da função de onda também aumenta um pouco para compensar e eu conseguir ter uma curvatura alta próximo desses pontos de troca aqui. Quando a gente entra na região proibida, a função de onda deve ir a zero, e isso só acontece para alguns valores de energia, que são as energias quantizadas. Se a gente calcular o psi ao quadrado, então todos esses caras que estão para baixo vão para cima também, né? Então vai ficar tudo positivo, então parece que eu tenho mais oscilações, né? Porque esses caras vão para cima também. E a densidade de probabilidade quântica, ela continua oscilando, mas ela começa a ter uma cara que acompanha um pouco mais a densidade de probabilidade clássica que a gente tinha calculado antes. Tá? Que vai a zero fora da região proibida, mas que é proporcional ao tempo, né, que o oscilador passa em cada região. Ele passa pouco tempo aqui porque a velocidade é alta, passa mais tempo próximo do ponto de retorno. Então, quando a energia é alta, esse efeito de subir aqui próximo dos pontos de retorno começa a ficar mais evidente e a gente vai se aproximando do ponto de retorno. Tudo bem? Tá mais ou menos claro essa discussão? Eu vou aproveitar que eu estou aqui nas notas de aula e vou também já dar uma passadinha nesse outro exemplo que está aqui embaixo, que é também interessante e ele discute um pouquinho a questão do comportamento da função de onda na região proibida. E talvez eu faça um pouco disso aqui na mesinha também. Então, imagina o seguinte, então vamos um exemplo 2 aqui, de comportamento da função de onda. Imagina que eu tenho um potencial que nós vamos resolver depois, que é o poço finito de potencial. Então, ele é zero entre menos A e A, mas ele vale V0 nas outras regiões. Então, você vê uma partícula que está aqui com energia menor que V0, ela fica aprisionada, batendo de um lado do outro, enquanto que uma partícula que tem energia maior que V0, ela está livre, né? Ela vem aqui com uma velocidade baixa, a velocidade aumenta aqui, porque ela ganha uma energia cinética, e depois diminui de novo. Qual que é a cara da função de onda desse problema nas regiões proibidas agora? Então, vamos voltar para a mesinha e vamos fazer isso lá. Eu acho que dá para a gente discutir isso melhor. Então, isso aqui é o exemplo 1. Vamos fazer um exemplo 2. É isso aqui. Então, tem um potencial que é 0 aqui entre menos A sobre 2 e A sobre 2, mas ele vale V0, não é infinito, ele é V0 aqui fora. Então, imagina o seguinte, qual que é a nossa equação de movimento? A equação que eu tenho que resolver é essa daqui. 2m sobre H2, V de x menos E.
certo? E o V agora é 0 aqui e V0 aqui fora. Então, novamente, vamos pegar uma energia menor que V0. Então, suponho que eu tenho uma energia E abaixo de V0. E eu quero resolver, então, eu continuo tendo região 1, classicamente proibida, região 2, classicamente permitida, região 3. Então, vamos resolver o problema na região 3. Como que eu faria isso? Então, olha só, na região 3, V de x vale V0. E a minha equação, ela tem essa cara aqui. Então, V de x vale V0. E nessa região, ó, o V0 é maior do que o E. Então, V0 menos E. Tudo isso aqui é uma constante, então, positiva, vezes φ. Então, isso aqui, de fato, é constante em toda essa região 3. E é positivo. Então, eu vou chamar isso aqui novamente de... Agora eu vou chamar de K. K ao quadrado vezes φ. Eu posso chamar de K ao quadrado, porque isso aqui é positivo. Então, K é a raiz quadrada desse cara aqui. Então, quais são as soluções disso? Então, note a diferença dessa equação para essa que nós montamos aqui. Aqui eu tenho um sinal de menos. Tá? Portanto, a solução podia ser uma solução trigonométrica. Eu derivo 2 vezes, eu ganho um sinal. Aqui, o sinal é mais. Então, essas soluções não são oscilatórias. Então, uma solução possível para esse problema tem 2 soluções possíveis. Vou já escrever aqui. Uma solução seria E elevado a K vezes X, uma constante aqui, vou chamar de A1. Porque se eu derivar a exponencial 2 vezes, cai um K ao quadrado vezes a própria exponencial, que satisfaz a equação. Uma outra solução possível, e você vê que essa solução diverge, né? Quando x vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Então, esse é um tipo de uma solução que a gente não gostaria de ter. No entanto, tem uma outra solução, que é E a menos kx. Isso aqui também satisfaz a equação, porque se eu derivar uma vez, cai um menos k, eu derivo de novo, cai um outro menos k, que dá um k ao quadrado. Então, ambas satisfazem a equação. Tá? A solução geral na região 3 seria uma combinação linear das duas. Certo? Porque eu achei 2 soluções, a combinação linear também é solução. E eu tenho essas 2 constantes para que eu possa jogar para ver, né, construir uma solução razoável. E a construção razoável aqui é tomar A1 igual a 0. Certo? Eu simplesmente não quero esse cara, porque isso aqui faz a solução divergir. Então, a solução dessa equação aceitável na região 3 é φ de x igual a uma constante E a menos kx, que é uma função de onda. Então, o que eu espero aqui para a função de onda? Então, nessa região, ela deve ser alguma coisa que oscila e cai exponencialmente quando eu entro na região proibida. Então, deve ser alguma coisa que oscila aqui e depois cai na região proibida. Onde eu tenho o ponto de inflexão de uma curvatura para outra é justamente o ponto de retorno, onde eu troco a concavidade. E algo semelhante deve acontecer do outro lado. Pode, por exemplo, acontecer assim. Ó. Certo? Então, aqui é o outro ponto de retorno. Então, eu sei que ela tem que decair. Então, nessa região, eu tenho uma solução exponencial, outra exponencial aqui. Aqui eu tenho uma solução oscilatória. E toda a técnica de resolver esse problema, que a gente vai ver mais tarde, se reduz a você colar, né, continuamente as soluções em cada região, de forma que você tenha uma solução contínua, com derivadas contínuas em todo lugar.
tá? Porque aqui o potencial é sempre finito, a derivada também deve ser contínua. E o que o exemplo pede, acho que isso aqui é um problema do livro, se não me engano, é o seguinte, olha, então aqui nessa região proibida, existe, quando eu calcular π ao quadrado, existe uma probabilidade de eu achar a partícula aqui, certo? Não é zero. Classicamente é zero a probabilidade da partícula entrar na região proibida. Quanticamente não. Então, qual que é a estimativa que a gente pode fazer de quão longe a partícula pode entrar na região proibida? Então, a estimativa de quão longe ela pode ir, né, se eu estimar assim, uma distância d, que a partícula pode penetrar na região proibida. Então, essa estimativa é 1 sobre k. Tá? Porque quando x for 1 sobre k, eu vou ter exponencial de menos 1, que já é 70%, né, do seu valor inicial. Então, mais do que isso, a probabilidade de encontrar a partícula aqui vai ser muito pequena. Então, uma estimativa de até onde eu posso ir é quando o expoente é menos 1. Tá? Algo desse tipo. Então, isso aqui vai ser, se a gente colocar o nosso K, 2m sobre H2, V0 menos E. Tá, então, notem que eu tenho um H cortado ao quadrado aqui, que eu posso jogar para cima se eu quiser. Vamos fazer isso aqui meio na mão mesmo. Vou apagar ele daqui e vou jogar ele aqui para cima, fora da raiz. Então, isso aqui vai com H cortado, é pequeno, porque H cortado é pequeno, e também depende da diferença de energias, V0 menos E. Se o V0 for muito alto, isso aqui vai diminuir. Então, no limite onde V0 vai para infinito, essa probabilidade vai a zero e a função de onda vai a zero rapidamente aqui, que é o caso do poço infinito. Tá? Então, esses dois exemplos ilustram, né, esse comportamento genérico, né, de eu sempre oscilar na região classicamente permitida e eu ter que decair e a zero na região classicamente proibida. Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Diga, Luiz. Ah, tá bom. Deixa eu explicar novamente essa questão dessas escolhas aqui, né? Então, primeiro, né? Eu tô tentando resolver a equação na região 3. Então, na região 3 a equação tem essa forma. E eu vou fazer isso primeiro sem me preocupar com questões de física. Vou resolver a equação do ponto de vista matemático. Então, essa equação tem duas soluções independentes. Uma é uma exponencial positiva de kx, porque se eu derivar duas vezes, eu caio um k quadrado, eu vou satisfazer a equação. Mas tem uma outra solução independente dessa, que é a exponencial negativa. Porque se eu derivar uma vez, cai um menos k, derivo novamente, cai outro menos k, então cai um k ao quadrado, eu também satisfaço a equação. Então, do ponto de vista matemático, a solução geral dessa equação na região 3 é uma combinação linear dessas duas soluções. O problema é que essa solução geral matemática, eu vou filtrar essa solução para que eu obtenha uma solução fisicamente aceitável. Então, essa parte da solução não é fisicamente aceitável. Porque quando x vai para infinito, isso aqui vai a zero e esse cara diverge. Então, a única forma de eu ter uma solução fisicamente aceitável na região 3 é eu escolher a combinação linear apropriada, que é aquela onde a 1 igual a zero. Tá? Então, eu mato esse cara, então eu escolho
uma combinação linear que, na verdade, só tem a segunda componente. Porque se eu deixar isso aqui, a função de onda diverge. Então, isso é aquela história. Essa equação, ela sempre tem solução para todo valor de E. Mas eu vou ter que fazer escolhas aqui. Então, olhando para a região 3, eu vi essa solução geral, fiz uma escolha que é bem comportada, que é só essa daqui, e essa escolha vale para todo o valor de E. Tá? É o que eu estava explicando, que se eu olho para um lado da região proibida, eu sempre consigo encontrar uma solução que vale para todo E. No entanto, essa solução aqui, quando eu colar com a solução aqui dentro e ver o que está acontecendo para cá, aqui eu também vou ter duas soluções. E quando eu ajusto de um lado, eu, em geral, não consigo ajustar do outro. Essa escolha aqui vai me fixar uma certa continuidade da função com a parte oscilatória e, tipicamente, o que eu vou ver é que essa escolha aqui, ela vai ter esse comportamento aqui e a coisa vai para o infinito. Então, para que eu consiga também ajustar uma exponencial decrescente aqui e que tudo seja suave, eu só vou conseguir fazer isso para alguns valores de energia. Tá? Então, mais para frente um pouco, nós vamos de fato resolver esse problema e a gente vai ver, olha, aqui eu vou escolher uma solução que decai, aqui eu vou escolher uma solução que decai. E tudo isso vai ter que ser colado com a solução oscilatória aqui dentro. E a gente vai ver que isso só é possível de fazer de forma suave, contínua, para alguns valores de energia. Então, sempre que eu tenho duas regiões proibidas, eu olho de um lado, eu tenho a impressão que eu sempre consigo ajustar. Mas esse ajuste, em geral, vai estragar o outro lado e eu só consigo ajustar os dois nas energias quantizadas. Tá ok? Tá mais claro? Mais alguma outra questão que vocês tenham aqui? Então, deixa eu tentar, então, fazer mais alguns exemplos. E eu tenho alguns problemas, então, da lista que eu separei. Eu vou começar, eu acho, com o problema 7, que já está nessa parte de poço. Depois eu volto para o problema do oscilador. Então, isso aqui é o capítulo 5, problema 5.7, que é um dos problemas da sexta lista. Então, o problema é o seguinte, aí tem um poço infinito de potencial, de menos A sobre 2 a A sobre 2, e é dada aqui a função de onda do estado fundamental, o primeiro nível de energia, que é o seguinte, eu já vou colocar essa função de onda normalizada, então a raiz de 2 sobre A, cosseno de πx sobre A, exponencial E1t sobre A cortado, e o valor da energia é H2π2 sobre 2ma2. Então, o problema pede o seguinte, calcule a probabilidade, então a parte A do problema, a probabilidade de você encontrar a partícula numa região de tamanho A sobre 3, entre essa parede, daqui para lá, de tamanho A sobre 3. Ou seja, você quer pegar aqui uma região de tamanho A sobre 3 e calcular a probabilidade de eu estar aqui. Ou seja, a probabilidade de estar entre
x igual, então vamos falar assim, A sobre 2 menos A sobre 3, certo? Que seria esse ponto aqui, e A sobre 2. Tá? Então, uma região de tamanho A sobre 3 que cola na parede à direita. E o item B é comparar isso com a probabilidade clássica. Tá? Então, vamos fazer o quântico primeiro. Então, a densidade de probabilidade, ela vai ser módulo de π ao quadrado, ela vai ser independente do tempo. Tá? Esse aqui é um estado estacionário, então vai sumir a parte que depende do tempo. E então, 2 sobre A, cosseno ao quadrado de πx sobre A. E a probabilidade que a gente quer, vamos chamar de P torto, vai ser então a integral daqui até aqui. Então, esse ponto aqui, o que é? Tiro mínimo aqui é 6, A sobre 6, né? É isso. De A sobre 6 até A sobre 2. De π ao quadrado, x sobre A dx. Então, vamos ver como que a gente calcula isso aqui. Então, o truque é a gente transformar esse cosseno ao quadrado em cosseno de 2 vezes o argumento. Então, cosseno ao quadrado, eu estou lendo a fórmula aqui, cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 1 mais cosseno de 2πx sobre A dividido por 2 dx A sobre 6, A sobre 2. Então, vamos ver o que dá isso aqui. Então, esse 2 mata com esse 2, fica 1 sobre A. E a integral. Então, a integral de 1 dx é A sobre 2 menos A sobre 6, que é o intervalo, o tamanho do intervalo, né? Que é A sobre 3. Integral de cosseno é seno. Então, cai um A sobre 2π seno 2πx sobre A, calculado nesse intervalo. A sobre 2. Então, esses A's cancelam. Fica, então, 1/3, que é a primeira parte. E aqui vai ficar, vamos ver, quando eu calcular em A sobre 2, vai dar seno de π, que é 0, certo? Então, vai sobrar só a contribuição no outro extremo, então, menos, o A cancelou, 1 sobre 2π, seno de, então, A cancela 2π sobre 6, que é π sobre 3. Seno de 60, né? Então, isso aqui dá raiz de 3 sobre 2. Eu estou olhando aqui na minha cola, então isso aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, então fica sobre 4π. Tá? Então, esse aqui é o resultado da probabilidade. Se a gente fizer uma conta de cabeça aqui, 4π é 12, raiz de 3 é 1,7, 1,7 dividido por 12, só para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu fazer rapidinho aqui na minha calculadora. 1,7 dividido por 12 dá 0,14. Então, isso aqui é aproximadamente 1/3, eu vou deixar 1/3 explícito, menos 0,14. Tá? Então, 1/3 é 0,33, então é 0,19, mais ou menos. Ordem de grandeza aqui. Então, ele tem 19% de probabilidade de encontrar a partícula aqui. Vamos fazer o cálculo clássico e comparar com esse daqui. Então, cálculo clássico.
Então, classicamente, eu vou usar aquela mesma ideia de que a probabilidade que eu encontre a partícula no ponto X. Esse aqui é o exercício, deixa eu ver, é o 5.7, que eu acho que é o terceiro problema da lista 6. Da lista 6, isso. É o 5.7 do livro, que, se não me engano, é o terceiro da lista. Isso, sim, é que nós estamos assim, a lista 6 é do capítulo 5, porque nós tivemos uma lista 1 de relatividade. Então, eu tive uma lista 1 de relatividade, aí a lista 2 é capítulo 1, então a gente está meio defasado o número da lista com o número do capítulo. Então, lista 6 é capítulo 5. Isso aqui é capítulo 5 também. É isso, né? Deixa eu confirmar para ver se eu não estou falando besteira. Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, a probabilidade, deixa eu reescrever isso aí. A probabilidade de eu encontrar a partícula entre x e x mais dx é proporcional ao tempo que a partícula passa naquele intervalo. Então, isso aqui, se eu multiplicar e dividir por um dx, aqui fica o dx dt, que é a velocidade. E a velocidade como eu tenho uma partícula livre ali dentro do intervalo, é raiz de 2me. Aí é V2 sobre 2m. Certo? Então, a probabilidade da partícula está entre x e x mais dx, na verdade é uma constante vezes dx. Vamos normalizar isso aqui. Vocês vão ver que a normalização é trivial. Então, essa probabilidade tem que ser 1. Então, vai dar b sobre raiz de 2me integral de dx. Certo? Que no intervalo menos a sobre 2 e a sobre 2, que dá o tamanho do intervalo. Certo? Então, B é raiz de 2me sobre A. E, portanto, P de x é 1 sobre A. Então, ou seja, não, sim, tem uma pergunta aqui do Joelson, se eu não tenho que fazer integração só no intervalo para comparar. Mas primeiro eu estou normalizando. Tá? Primeiro eu estou encontrando a probabilidade clássica normalizada e agora eu vou integrar no intervalo correto para comparar. Tá? Então, isso aqui seria a probabilidade clássica já normalizada. E o que a gente obtém? Que ela é constante, né? Porque não tem potencial, então a probabilidade de encontrar em qualquer lugar é a mesma, classicamente, a velocidade dela é constante. Portanto, a probabilidade de eu encontrar a partícula num certo intervalo é o tamanho do intervalo. Então, para eu comparar agora com o nosso problema, eu teria que integrar isso aqui no intervalo correto. E o resultado, então, P de x é constante, 1 sobre A, e a integral B dx dá o tamanho do intervalo, que é A sobre 3. Portanto, classicamente, a probabilidade de eu encontrar a partícula em 1/3 do intervalo é 1/3, porque a probabilidade é uniforme. E essa probabilidade é maior do que a quântica. A probabilidade quântica ela é menor do que isso. Na verdade, ela é significativamente menor, né? Quase que metade. E por que isso acontece? É porque, se a gente olhar a função de onda, deixa eu trocar aqui de cor, a função de onda da partícula é um cosseno. Então, o quadrado continua tendo essa cara de um morrinho,
E a probabilidade de eu estar aqui, ó, nesse intervalo, é menor, né? A função de onda vai a zero aqui. Então, a probabilidade é mais baixa de eu estar nas pontas e mais alta de eu estar no intervalo do meio. Tá? Então, isso não bate com o que a gente esperaria classicamente. No entanto, se a gente fizesse esse mesmo cálculo para um estado mais excitado, se eu pegasse, por exemplo, um estado, vou botar aqui o potencial, eu vou desenhar nesse mesmo gráfico a função de onda. Se eu pegar a função de onda de um estado excitado, ela vai ser uma oscilação, né, vai oscilar mais vezes, é um cosseno de n πx sobre A, e aí a distribuição de probabilidade começa a ter uma cara mais uniforme. Se a gente desenhar aqui a probabilidade, ela continua oscilando, mas ela começa a ficar, né, uma oscilação que é mais uniformemente distribuída, e a gente vai se aproximando cada vez mais do esperado classicamente, conforme a energia aumenta. Tudo bem? Então, eu queria fazer então um outro problema antes da gente encerrar a aula, que é algo parecido com isso aqui, mas para o oscilador harmônico, tá? Que é o problema 5.4, que eu acho que é o segundo problema da lista 6. Alguma dúvida aqui? Fiquem à vontade para perguntar, está tudo claro nesses cálculos aqui, tanto no quântico quanto no clássico. Nenhuma pergunta aqui? Então, eu acho que um exercício legal para vocês fazerem aqui é refazer esse problema, só que colocando esse intervalo centrado no zero, de menos A sobre 6 a mais A sobre 6. Vocês veem que aqui a probabilidade de encontrar partícula nessa região central vai dar maior do que 1/3. Tá? Então, ela vai ser maior do que a clássica na região central e menor do que a clássica na região das pontas, justamente por causa da carga da função de onda. Então, deixa eu fazer então esse problema 5.4. Então, esse é o problema da lista 6 também. E o problema, deixa eu ver. Então, a primeira parte é calcular, então, de forma completa, a probabilidade clássica de eu achar a partícula num ponto X do oscilador harmônico. Então, aqui é o oscilador harmônico. Primeiro, clássico. Então, nós vamos calcular essa probabilidade, então, usando essa mesma ideia, de que ela é proporcional ao tempo que o oscilador passa no intervalo dx. Quanto mais tempo ele passa lá, mais provável é de eu ver o oscilador naquele intervalo. Escreve isso aqui, então, em termos de dx sobre v. E para o oscilador harmônico, a velocidade não é simplesmente raiz de 2me, porque eu tenho o potencial, né? Então, aqui eu tenho 2m e menos v. Certo? Porque eu estou usando conservação de energia. X2 sobre 2. Então, a gente resolve por V e joga aqui. Então, a primeira parte da conta é normalizar essa probabilidade para a gente poder compará-la com a clássica. Então, como é que a gente normaliza? Então, classicamente, a probabilidade vale isso desde que o X esteja na região classicamente proibida e vale 0 fora dessa região. Tá? Classicamente, eu não posso passar os pontos de retorno. Os pontos de retorno ocorrem quando
E igual a V, quando E igual ao potencial, né? Quando a velocidade é zero. Então, isso aqui vale enquanto x estiver entre esses valores, 2 raiz de 2e sobre k. Fora dessa região, a probabilidade é zero. Então, eu tenho que normalizar, impondo que isso aqui seja igual a 1. Como esses pontos de retorno são simétricos, x menos menos o x mais, e a própria probabilidade é simétrica também, então vamos escrever isso aqui explicitamente. Raiz 2m. Eu vou colocar o e aqui para fora, 1 menos kx2 sobre e. 2. De menos aquela raiz até mais a raiz de 2e sobre k. Vou deixar assim para não ficar muito confuso. Então, como tudo isso aqui é simétrico em x, eu posso fazer 2 vezes a integral de 0 até x mais, que a outra parte é igual. Certo? 1 menos k x2 sobre 2i. Então, tá. Então, como é que a gente faz essa integral? Isso aqui é uma integral trigonométrica. Eu vou transformar isso aqui num seno, num cosseno. Então, eu vou chamar x de raiz de 2e sobre k seno de θ. Então, dx é a raiz 2e sobre k cosseno θ de θ. E esse cara que está aqui embaixo, né, esse fator 1 menos kx2 sobre 2e, vai ficar 1 menos seno ao quadrado, tá? Eu escolhi para dar certinho aqui, que é cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos ver o que dá com a integral. Eu tenho esse 2b aqui fora, essa raiz de 2me eu também vou tirar. Então, eu tenho 1, que é a normalização, igual a 2b. Tira aqui o raiz de 2me. Aí eu tenho o dx, que vai aparecer, então, raiz de 2e sobre k, cosseno θ de θ. 2e sobre k, cosseno de θ de θ. E aqui eu tinha, isso aqui já saiu, 1 menos kx2 sobre 2, deu cosseno ao quadrado, mas eu tenho uma raiz, então sai da raiz, fica cosseno. Então aqui vai ficar um outro cosseno, vai matar esse de cima. E eu tenho que ver os limites de integração, e vai de 0 até x mais. Então, quando x igual a 0, θ igual a 0. Quando x igual a x mais, note que o x mais é a própria raiz. Então, o seno de θ tem que ser 1, ou seja, θ igual a π sobre 2. Então, a integral vai de 0 a π sobre 2. Então, mata aqui, dá π sobre 2. Então, vamos ver, ó, o 2e cancela, fica 2b, sobrou uma raiz de mk, e deu π sobre 2 a integral. É isso, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso.
Deixa eu ver, estou achando que tem uma constante faltando. Tem um M faltando em algum lugar, deixa eu só ter certeza. Raiz de 2ME. Desculpa, esse M está no lugar errado, né? A velocidade, quando a gente resolve aqui para a velocidade, eu passo E menos Kx2 para o outro lado, depois é 2 sobre M. Né? V ao quadrado é 2 sobre M, E menos Kx2 sobre 2. Esse M aqui está no denominador e não no numerador. Deixa eu corrigir aqui. Tem 2 sobre M. Eu errei o M de lugar aqui. Talvez eu tenha errado lá atrás também, mas a normalização corrigiu ali de qualquer jeito. Então, eu tenho um M, esse M está embaixo, não está aqui. Vamos corrigir essas coisas. Então, esse M aqui está embaixo. Esse M aqui está embaixo. Então, quando eu passo para cá, esse M estava embaixo. Então, na verdade, ele entra como raiz aqui em cima. E isso aqui eu vou apagar, vai ser 2B raiz de M sobre K. Desculpem a confusão aqui. M sobre K. Porque raiz de K sobre M é a frequência ômega do oscilador. Então, isso aqui dá B e dividido por ômega. Aí a constante de normalização, então, é ômega dividido por π. Então, desculpem o erro aqui da massa. Então, se a gente voltar para trás, a probabilidade de a gente encontrar então, a partícula, ela vai ser, então, B, que é ômega sobre π, vezes essa raiz que está aqui. Vamos escrever a probabilidade completa. Ômega sobre π, vezes raiz 2 sobre M, e menos Kx2 sobre 2. Esse aqui é o resultado da probabilidade clássica normalizada para o oscilador harmônico. Se vocês olharem, né, a definição aqui atrás, como que a gente começou, né, B sobre T, você vê que, no fundo, integrar de x menos até x mais é integrar em meia volta do oscilador harmônico. Né? Eu vou do x menos até o x mais, mas eu não volto. Então, eu integro metade do período. Então, para eu normalizar, eu tenho que dividir esse dt por metade do período. O período é 2π sobre ômega, metade do período é π sobre ômega, que é o que está aqui. Então, isso aqui, na verdade, é metade do período do oscilador, que fica claro quando a gente pensa em dt em vez de dx. Por que a gente foi de bdt para bdx? Né? Então, a ideia é a seguinte, eu tenho um oscilador, eu tenho aqui minha partícula aqui oscilando, e, classicamente, o movimento é determinístico, não preciso falar em probabilidade. Né? Eu sei exatamente onde a partícula está a todo momento. Mas a ideia é o seguinte, imagina que você tem um oscilador, você não está olhando para ele, de repente você olha para ele e se pergunta qual que é a probabilidade de eu olhar para o oscilador num momento arbitrário e encontrar esse oscilador na posição X. Tá? Então, eu vou trabalhar esse conceito de probabilidade, mesmo um sistema determinístico. Né? Então, qual que é a probabilidade de eu olhar para o oscilador e encontrar na posição X? Olha, essa probabilidade dele estar entre x e x mais dx deve ser proporcional a quanto tempo ele passa naquele intervalo. Porque se ele passa muito rápido, a chance de eu olhar e encontrar ele ali é pequena, porque ele já passou. Nos pontos de retorno, a velocidade é baixa, então ele demora
para parar e voltar. Então, eu teria mais chance de olhar e encontrar o oscilador ali. Então, eu digo que a probabilidade de estar entre x e x mais dx é proporcional ao tempo que ele passa naquele intervalo. Só que eu quero isso em função de x. Tá? Então, qual que é o tempo que ele passa nesse intervalo? O tempo que ele passa em dx, eu posso escrever como dx sobre v, né? Porque v é dx dt, certo? E com isso eu consigo escrever a probabilidade P de x em função de x e não em função do tempo. Tá? Então eu consigo, né, com esse truque aqui, né, escrever o P de x, na verdade. Né? Aqui eu tenho tudo em função de x. Tá ok? Muito bem. Então, então, calculada essa probabilidade, deixa eu olhar aqui o problema novamente. Esse aqui é o problema que eu falei, é o problema 4. Ah, tá. Isso. O problema 4, na verdade, acho que é só esse cálculo. O problema 5 que pede para calcular outras coisas, deixa eu ver aqui que eu vou... Quero fazer mais um problema antes de encerrar ainda. Deixa eu só escolher aqui qual que é mais interessante. Só para fechar isso aqui, deixa eu mostrar para vocês novamente aquela figura que eu já tinha mostrado, que é essa daqui. Então, esse cálculo que nós fizemos é esse cálculo da probabilidade clássica. Então, isso aqui é só para mostrar que esse formato de probabilidade, então que ela diverge conforme a gente se aproxima dos pontos de retorno, né? Porque tem aquele denominador, E menos V de X, ela começa a se aproximar do cálculo quântico quando eu tenho estados de alta energia do oscilador harmônico, né? Porque eles começam a ter esses aumentos de probabilidade também próximos dos pontos de retorno. Então, a gente começa a ter uma semelhança novamente quando a energia é grande. Muito bem. Então, deixa eu só pegar um outro probleminha para a gente fazer e a gente encerra por hoje. Tá. Então, o problema é o seguinte, eu vou fazer uma parte dele, que é o problema 14. Ele pede o seguinte, para calcular o valor... Então, isso aqui é novamente o oscilador harmônico, estado fundamental do oscilador harmônico, e a gente quer calcular o valor médio da energia potencial nesse estado e comparar isso com o valor médio da energia potencial no problema clássico correspondente. Tá? Então, deixa eu primeiro escrever as coisas aqui. Então, a gente está com estado fundamental do oscilador harmônico. Deixa eu copiar esse estado aqui. Deixa eu ver se eu tenho a função de onda. Raiz de π. Deixa eu só olhar aqui. Eu tenho ela pela metade aqui. Eu já vou escrever, então, aqui, para facilitar, para eu não precisar ficar olhando muita coisa. Já vou escrever o módulo dela ao quadrado, tá? Que eu tenho aqui na minha frente. Então, o módulo da função de onda ao quadrado é isso aqui, ó. É K M. Espero que eu esteja fazendo isso aqui corretamente. 1/4 dividido por πh cortado a 1/2 exponencial de menos raiz de mk
x ao quadrado sobre h cortado. Tá? Eu só deixa eu conferir se essa função de onda está correta. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui no livro, para a gente não errar as constantes. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidamente. Está aqui. Deixa eu achar. Eu estou preparando só aquela constante de normalização para ver se eu escrevi corretamente. Estou olhando aqui no livro. Aqui, tá certo. É 1/4. Aqui a meio. Tá, eu acho que tá ok. Então vamos lá, vamos continuar. Vocês estão vendo aqui a minha lousa? Então, tá. Eu mudei o share. Então, quem que é o valor médio do potencial? Então, seria a integral de menos infinito a mais infinito de v de x, c de x ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. O v de x é kx2 sobre 2, então tem essa constante toda que vai sair aqui na frente. Que era cortado. O k sobre 2 que vem do potencial. E eu tenho a integral, então, de x ao quadrado e a menos raiz de mk x2 sobre h2 dx. Tá, então, o cálculo quântico é só fazer essa integral. Eu vou fazer uma mudança de variáveis para simplificar um pouco o expoente. Eu vou definir uma variável y, que é x. Eu quero que isso aqui fique y ao quadrado, né? Então, eu vou colocar um h cortado aqui e mk a 1/4. Tá? De modo que y ao quadrado dê exatamente esse fator que está aqui. Então, esse x2 que está aqui vai ser h2 sobre raiz de mk y2, e ainda eu tenho um dx, que é h cortado dy sobre mk 1/4. Então, tem um monte de constante aqui para a gente se preocupar, e minha letra está ficando horrível aqui. Vamos ver, então, aqui. Então, olha só. mk 1/4, vamos fazer com cuidado. Πh cortado, k sobre 2. Então, eu vou ter esse fator aqui do x2 e esse fator do dx. Então, é um h cortado ao cubo. Eu tenho uma raiz de mk, eu vou deixar aqui, e eu tenho ainda um mk a 1/4 que vai matar aquele que está lá em cima. E o que sobrou é a integral de y2 e a menos y2 dy de menos infinito a mais infinito. Essa integral é raiz de π sobre 2. Então, essa daqui a gente sabe fazer. Então, vamos lá. Simplificando, esse cara cancela. Vai ter um monte de fator aqui. Esse H cortado, vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Esse K e esse K vai ficar uma raiz de K em cima. Então, vai ficar uma raiz de K sobre M, que é uma frequência ômega, certo? Raiz de K sobre M. Eu tenho esse fator 2, tenho um
Vamos deixar o resto como está. H ao cubo sobre 2 raiz de π H cortado. Eu estou achando que tem H cortado demais aqui. Deixa eu ver. Tá certo meus H cortados aqui. Esse H cortado está embaixo. X sobre H. Ah, desculpa. Já viu onde é que tem? Tem um erro aqui, né? Aqui é H cortado, não H cortado ao quadrado. Vamos corrigir aqui. Está vendo que tem um H cortado a mais? Aqui não tem esse quadrado. Tá? Então, quando eu defino o meu y, aqui também é raiz de H. Tá? Tem uma raiz aqui. Tem H demais. Então, x ao quadrado não tem esse quadrado. E quando eu faço o dx, esse H está dentro da raiz. Agora sim. Tá? Então, não é um H cortado ao cubo, mas é um H vezes raiz de H que eu tenho que fazer aqui. Então, isso aqui é um H e tem ainda uma raiz de H. Vou colocar para cá. Ó. Raiz de H. Tá, agora sim. Então, vamos ver o que sobra aqui. Tinha muita coisa sobrando. Então, essa raiz de H vai matar com essa raiz de H, certo? Então, sobra um H cortado em cima. Raiz de K sobre N. Essa raiz aqui dentro morreu, certo? E eu acho que agora está ok. E falta o valor da integral, que é π sobre 2. É raiz de π sobre 2. Então, o valor dessa integral aqui, raiz de π. Então, o raiz de π cancela. E a gente vai ter, isso aqui é o ômega, então H cortado ômega dividido por 4. Tá, então, no estado fundamental do oscilador harmônico, o potencial, em média, tem o valor H cortado ômega sobre 4. Se a gente calcular o valor médio da energia cinética também, que eu vou deixar como exercício para vocês, ele também vai dar um outro H cortado ômega sobre 4. De forma que o valor médio de energia total vai ser H cortado ômega sobre 2, que é a energia do estado fundamental. Tá? Então, só para encerrar, eu queria fazer como que a gente faz o cálculo clássico. Como é que a gente calcularia o valor médio do potencial no problema clássico, para a gente poder comparar com esse daqui. Então, o cálculo clássico eu vou fazer da seguinte forma. A solução do problema do oscilador é um A cosseno de ômega t. Tá? Então, desculpa, cosseno de ômega. Isso, A cosseno de ômega t. Então, eu estou supondo que em t igual a 0, eu estou no elongamento máximo do oscilador, certo? X ponto, então estou escolhendo uma condição inicial. X ponto, derivada de cosseno é menos seno. É a velocidade. E quem que é essa constante A? Essa constante A depende da energia, né? É o elongamento máximo do oscilador. Eu posso associar isso à energia. Então, lembrem, ó, E igual a mv2 sobre 2. V ao quadrado, então, é A ao quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais K sobre 2x ao quadrado. Eu vou escrever o K em termos da frequência. X ao quadrado de ômega t. Então, vocês vejam que aqui, ó, m sobre 2 a 2 ômega 2, m sobre 2 a 2 ômega 2. São fatores comuns, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Portanto, essa amplitude do oscilador eu posso escrever em termos de energia. Então, é 2E
sobre M ômega 2 raiz. Então, eu tenho essa solução do oscilador harmônico, que eu escolhi como tendo energia e escolhi em t igual a zero, tendo o elongamento máximo. Então, muito bem, qual que é o valor do potencial no instante x, no instante t? É só substituir isso aqui, m ômega 2 sobre 2, x2. x2 não tem a raiz. Então, x2, 2e sobre m ômega 2, cosseno ao quadrado de ômega t. Então, m ômega 2 cancela, 2 cancela, e cosseno ao quadrado de ômega t. Então, conforme a partícula oscila dentro do poço, a posição oscila e o valor da energia potencial oscila, né, entre 0 e e, certo? O cosseno ao quadrado vai entre 0 e a energia cinética compensa, varia entre e 0 para que a energia total fique fixa. Então, o valor médio do potencial clássico, eu posso calcular assim, ó, 1 sobre o período do oscilador integral em um período do V. Tá? Qual que é a média num período? Certo? E se vocês fizerem essa conta aqui, eu vou deixar como exercício, calcular a integral do cosseno ao quadrado de 0 até 2π sobre ômega, mas essa integral dá meio. Isso aqui vai dar E sobre 2. E da mesma forma, se vocês calcularem a média da energia cinética, né, usando mv2 sobre 2, né, a média do seno ao quadrado, ela também vai dar E sobre 2. Então, é muito parecido com o que dá quanticamente. Tá, quanticamente, a média do potencial da H cortado ômega sobre 4, da energia cinética também, como a energia do estado fundamental é H cortado ômega sobre 2, está dando metade da energia também. Tá? Então, se eu fixar a energia clássica igual à energia quântica H cortado ômega sobre 2, os resultados vão dar idênticos. Tá? A diferença é que isso aqui eu posso fazer para todo o valor de E, né, a energia é contínua, classicamente, enquanto que quanticamente eu tenho H cortado ômega sobre 2, ou 3 meios de H cortado ômega sobre 2, assim por diante, as energias são quantizadas. Mas é assim que a gente compara uma coisa com a outra. Tudo bem? Eu estou fazendo aqui um pouco rápido, né? Desculpa, eu cometi alguns erros aqui com as massas, aqui com o H cortado, mas essa luzinha atrapalha um pouco também a gente. Mas, então, a ideia é essa. Então, a aula termina aqui. Eu já vou parar. Vocês têm alguma pergunta antes sobre esse exercício ou sobre qualquer outra coisa da aula? Então, eu vou parar a gravação.